Olá, aqui é o Ricardo Novaes. Hoje eu vou falar com você a respeito do Event Loop. É muito importante isso para entender como que as tarefas são executadas no JavaScript em uma ordem pré-determinada de acordo com as prioridades das tarefas. Então aqui eu selecionei 4 características do JavaScript que são relevantes dentro da questão do Event Loop. Então a primeira delas é que ela é single-threaded, ou seja, apenas uma tarefa executada por vez. A segunda é que existe a sincronicidade, ou seja, existem funções que executam apenas depois de um tempo, seja um tempo determinado como o set timeout, que você seta lá quantos segundos você quer que espere, quanto tempo em geral, ou uma função como uma promise, que você vai executar de acordo com a resposta do servidor. Então ela fica aguardando a stack esvaziar ou ela fica aguardando o servidor responder. Então, ela é assíncrona, porque ela vai acontecer, às vezes, de uma forma que não é exatamente na hora que executa o programa, né? E você tem uma característica do JavaScript que é não bloqueante, que é justamente isso que eu estou falando, quer dizer, as tarefas assíncronas, elas são não bloqueantes. O que significa isso? Uma tarefa bloqueante é aquela que, assim que você executa o programa, ela já é executada. Então, ela entra na pilha de execução, que é a call stack, onde a primeira tarefa que entra é a última a sair. Então, ela trabalha no modelo FILO, que é First In, Last Out, né, a call stack. E depois que essa stack é esvaziada, com as tarefas bloqueantes, é que entram as tarefas assíncronas, que são não bloqueantes. Justamente por que elas são não bloqueantes? Porque elas sabem esperar a fila, né? Como se fosse isso. É como se você estivesse no lugar e você espera a sua vez. Assim funciona uma tarefa assíncrona. E por último, nós temos o concurrent, que é uma característica do JavaScript que tem tudo a ver com isso que eu já venho falando, onde as tarefas elas concorrem pelo mesmo thread, porque é como se fosse um túnel onde passa um carro só de cada vez. Então, se tiver vários carros, eles vão ter que esperar para poder passar, né? Mas existe esse mecanismo assíncrono para que as tarefas não fiquem paradas e aquelas que possam tomar mais tempo esperem aquelas que são bloqueantes para que tudo flua de uma maneira melhor. Agora, vamos olhar isso dentro do código. Porque quando a gente olhar através do código, a gente vai poder ver alguns exemplos e a gente vai ver que existem 3 prioridades, basicamente, nessa ordem de execução das tarefas. Existem as tarefas, as microtarefas e as macrotarefas. Essa é a ordem de prioridades. Então, as tarefas, o que a gente chama de tasks, são tarefas bloqueantes, como, por exemplo, qualquer tarefa que não seja assíncrona. Como exemplo, que eu vou dar aqui um console.log. Depois existem as microtarefas, que são funções assíncronas, como, por exemplo, a queue. Eu vou te mostrar aqui agora, por exemplo, a queue microtask ou uma promise, né? E depois existem as macrotarefas, que são set timeout, set interval. Então você está vendo aqui que eu tenho algumas tarefas, que são todas elas console.log, né? Você vê aqui, ó, console.log. E nós vamos ver em qual ordem que vai ser executado esses consoles aqui. Então vamos analisar quais são assíncronas e quais são síncronas. Essa primeira aqui é um console.log, então é síncrona, certo? Então vamos escrever aqui síncrona e ela é bloqueante. Então vou colocar assim, blocking. Síncrona, blocking. A segunda aqui, ó, uma queue microtask, ela é assíncrona. Assíncrona. E ela, porque ela tem uma funcionalidade, justamente esse método, né? Justamente para que você espere que outras tarefas mais urgentes sejam executadas antes dela. Esse método foi justamente desenvolvido para isso. Então, ela é assíncrona e não bloqueante. Então, olha só, non-blocking, né? Depois, a gente tem o set timeout, que é a mesma coisa. O set timeout, ele é assíncrono, não blocking. Porque ele vai aguardar ali, no caso aqui, 0 segundos, mas isso aqui engana muitas pessoas, porque 0 segundos não significa que ele vai ser executado imediatamente. Ele continua sendo um set timeout, e nesse sentido ele vai ter que aguardar a prioridade das outras tarefas. Depois a gente tem outro set timeout com 1 segundo, então aqui vai ser a mesma coisa.
Depois a gente tem um console.log, igualzinho o primeiro lá, síncrono, blocking. E por último a gente tem uma promise, que é assíncrono, não blocking, né? Agora, vamos fazer uma outra análise aqui, para a gente ver quais são tarefas, quais são microtarefas e quais são macrotarefas. Então, a primeira aqui, essas que são síncronas, são tasks, são tarefas. Vamos colocar assim. Então, essa é uma task. Essa daqui, a segunda, a gente chama de microtask. Essa é uma microtask, microtarefa. Depois aqui, o set timeout é uma macrotask. Micro e macro. A pronúncia de inglês tem que ser boa para diferenciar aqui. É microtask e macrotask. Depois outro set timeout, então a mesma coisa. Depois a gente tem aqui um console.log, que é a mesma coisa lá do início, né, uma task. E por fim, a gente tem uma microtask, que é uma promise. Então vou colocar aqui, microtask. Beleza. Tendo em vista isso, quando eu mandar executar aqui, usando o Code Runner aqui, vai imprimir no console numa ordem determinada, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas numa ordem diferente dessa. Qual que será a ordem? Vamos analisar aqui antes de executar para a gente poder ver. Então, a gente já sabe que as síncronas, blocking, elas vêm primeiro. Então, quais são as duas que nós temos aqui? A gente tem o 1 e o 5. Então, a gente já sabe que vai executar primeiro o 1, depois o 5. Depois, a gente tem as microtarefas aqui, essa e essa, né? Que são executadas antes das macrotarefas. Então, a gente vai pegar essa daqui, o 2, pelo visto vai executar antes, vai ser 2. Depois, a gente vai ter o 6. E depois, pela ordem de prioridades, a gente chega nas macrotarefas. Então, a gente vai ter o 3 e o 4. Vamos ver como é que se isso confirma, né? Eu vou dar uma execução aqui. Então, vamos ver. Então, a gente teve aqui 152, deixa eu baixar aqui, 152634. Ó, 152634. Exatamente. Então, com isso, a gente vê como que essa ordem de prioridades ela funciona de forma explícita para nós aqui, olhando apenas pela ordem de execução dos consoles.log. Porém, lá por baixo dos panos, isso funciona daquela maneira que eu mencionei no início. Quer dizer, você tem uma stack que pega todas as tarefas que são bloqueantes, as tarefas entram, vão sendo executadas. Quando aquela stack está vazia, aí você vai ter a entrada das microtarefas e, posteriormente, das macrotarefas. A coisa mais complexa do que isso, a gente pode também falar da callback queue, que é a fila de callbacks, que recebe tarefas de dentro da Web API, sendo que a Web API é fornecida pelo navegador, assim como a fila de tarefas, e esse navegador, quando ele oferece a Web API, é como se fosse uma segunda stack, é como se fosse uma segunda call stack para otimizar essa sequência de execução de tarefas. Mas isso aí é algo um pouco mais avançado que eu posso tratar num outro momento. Aqui, meu objetivo acho que já foi alcançado de falar um pouco a respeito do Event Loop. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.